Olá, tudo bem? Eu me chamo Erika Dalcarobo e eu sou estudante da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. Hoje eu vim apresentar o meu trabalho chamado O Registro da Rotina Jornalística durante o início da pandemia da Covid-19 em formato de livro-reportagem interativo. Então ele é um e-book interativo que tem links. Para contextualizar como é que surgiu a ideia desse trabalho, a gente tem que falar de 3 pontos. Primeiro foi o início da pandemia da Covid-19, né, no início de 2020, que trouxe mudanças para a nossa rotina, né, a gente teve que se adaptar, o mundo inteiro teve que se adaptar. Essas mudanças chegaram ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, consequentemente, e como todos os setores, o jornalismo também foi afetado. Então as produções jornalísticas tiveram que se adaptar durante esse período para poder, né, continuar o seu trabalho de levar informação. O grupo RBS também teve um papel muito importante nesse período, porque ele começou a fazer ações e começou a se engajar para mandar os seus jornalistas para o home office, né, para casa, tirá-los da redação para mantê-los seguros, mas eles continuaram trabalhando. Então, a gente percebeu que tinha essa necessidade de registrar, de fato, esse momento através de entrevistas, registrando fotos, documentos, áudios, entendendo esse momento, porque é muito mais fácil entender ele enquanto ele está acontecendo do que depois, né, tipo um fato que já aconteceu anteriormente. A gente começou a fazer a produção desse livro no começo de 2020, então estava tudo muito novo, a gente precisava entender e foi construindo aos poucos esse trabalho. Como justificativa, é um momento, né, que é um momento histórico e também um momento que o jornalismo vivia de descrédito, porque, né, a gente viu um fluxo muito grande de desinformação, jornais tendo que falar sobre matérias, né, tipo fake news, como a gente costuma dizer, que não são exatamente fake news, né, porque não são notícias. Outro ponto também que é importante falar é que os jornalistas continuaram trabalhando nesse período, então eles se exporam ao risco, porque apesar de ir para o home office, alguns saíam para a rua, né, e trabalhavam algum período dentro de casa, mas também saíam para fazer matérias e entrevistas, e isso expunha eles ao ambiente, né, à Covid. E também a necessidade de registrar esses fatos que a gente já tinha falado anteriormente, porque é um momento histórico que precisa ser documentado, né, para não ser esquecido. Durante a produção, então, para fazer essa produção, a gente teve que fazer uma pesquisa muito grande para entender o momento, entender outros jornais, como eles estavam fazendo, como é que eles estavam se virando. A gente assistiu episódios do RBS Notícia, porque alguns dos entrevistados participavam desse programa. Então era importante para entender de forma visual, né, como é que tudo estava acontecendo, como é que eram as entrevistas, usando máscara, ficando longe do entrevistado na hora da pauta. E também a gente entrevistou 10 fontes para ter uma abrangência, fotojornalistas, repórteres de rua, âncora, tentar abranger todos os setores que esses jornalistas, né, estavam inseridos dentro do jornal, para poder fazer uma cobertura completa, né? Tentar pegar todos os lados, digamos assim, dessa cobertura da pandemia. A gente tinha 8 perguntas norteadoras no roteiro, que iam guiando, mas a gente podia sair dessas perguntas, né, e abordando temas mais específicos, conforme a entrevista se dava. A escolha da temática, né, do livro, o nome do livro, Redação Vazia, porque por causa da questão, né, surgiu decorrência da questão da redação estar vazia, porque esses jornalistas não estavam na redação, a gente repete porque eles repetiam muito também nas entrevistas, né, então foi uma coisa que impactou e que foi pro nome do livro, falavam, a redação tá vazia, eu não voltei pra redação, saudade da redação, e a redação continuava vazia, então isso foi muito impactante a gente ver nos relatos dentro do livro. Então o primeiro contato com as fontes foi pro WhatsApp, e as entrevistas em si tiveram duração de 1 hora, em média, e elas foram feitas por plataformas como Skype e o Meet, né, à distância, também para não colocar em risco o entrevistador, no caso eu, que a gente sabia que era um momento difícil, então a distância permitia, né, através da tecnologia, fazer essas entrevistas. E em 2021, começo de 2021, para poder abarcar todo o período, a gente fez novas entrevistas, só que mais breves, não de 1 hora, né, mais sucintas, para poder entender como é que estava esse período agora, né. Durante a produção, então, a gente teve a elaboração textual, que é uma das principais partes por se tratar de um livro, né? Então a gente teve que fazer muita leitura fora para poder ter um paratexto para construir o texto, né? Trazer dados, matérias de outros lugares, delimitar os capítulos, né? Porque tinham muitos casos importantes, tipo jornalistas em home office, jornalistas na rua, o medo que eles sentiam, né? Como é que eles se preparavam, quais equipamentos eles estavam usando, o que estava ajudando eles nesse momento, né? Para fazer essa apuração.
A gente usou nessa narração uma linguagem menos formal, mais coloquial, digamos assim, para poder o leitor que não é jornalista, né, que não sabe jargões, por exemplo, ele ter um entendimento mais fácil do que estava sendo falado, porque esse é um livro que é focado em jornalistas, podem ler, né, mas pessoas comuns para entender essa rotina da perspectiva do jornalista. E é isso nessa parte. Depois também teve como ele é um livro interativo, ele tinha links, né? Então a gente teve que pensar como ancorar esses links, como as pessoas clicando naquele link, elas fossem para o lugar, o que seriam esses materiais. Então esses materiais eram fotos, vídeos, notícias, as fotos e os vídeos mandados pelos entrevistados, né, esses 10 entrevistados, e os outros materiais de sites, lugares externos. Só que eles podiam sair do ar. Então a gente criou um site no Medium para poder colocar esses materiais e eles ficarem sempre acessíveis, porque como era da nossa ancoragem, eles não iam sair do ar enquanto estivesse no nosso domínio. E isso ajudou, porque a gente deu crédito, óbvio, mas ele tinha essa segurança de ir para um lugar certo. A gente criou no Medium, no YouTube para os vídeos, e para o áudio a gente criou um SoundCloud, que é cada plataforma específica para cada tipo de conteúdo. E essas plataformas especificavam que esse produto fazia parte de um contexto maior, que era o livro reportagem Redação Vazia. Depois também, né, teve a revisão e a diagramação desse livro, que é uma parte muito importante, até por se tratar do livro interativo, né, ele tinha que ser e-book, não tinha como ser um livro impresso. Então, teve a revisão do texto, a diagramação do texto, que já são corriqueiras, mas também teve uma estrutura para colocar os hiperlinks, para eles serem clicáveis. Também teve um cuidado também com a estética, que tinha que ser a mesma estética da capa nessas plataformas, né, porque elas têm um perfil, esse perfil tinha o mesmo design. Esse livro foi publicado na plataforma ISU, para ter livre acesso, né, ele não tem nenhuma monetização em cima dele, ele é de livre acesso. E a partir desse trabalho a gente conseguiu observar algumas coisas importantes, que é a visão do jornalista nesse momento, a gente conseguiu entender um pouco ela. A gente tentou mostrar mais empatia, né, por parte, quem lê pode entender a perspectiva do jornalista. A gente também encontrou nesses relatos algumas concordâncias e algumas divergências entre os relatos desses 10 jornalistas, porque alguns falavam de forma positiva sobre algumas coisas, outros divergiam sobre isso, e isso está no livro, né? A gente pode ler isso no livro, essas divergências. Ele abrangeu vários setores do Grupo RBS, que a gente, né, queria entrevistar várias pessoas de vários segmentos. E ele foi um teste de uso de hiperlinks em um livro, então é uma coisa bem pioneira, bem nova, e que a gente espera que dê certo, né? Que venham muitos outros trabalhos a partir desse, e que a gente consiga continuar registrando esses fatos.